Hoje a gente também vai ver princípios, porque sempre cai. Princípios é questão certa. Pode estudar, que é certeza. Até hoje eu nunca vi uma prova que não tenha caído princípio. Posso estar até me passando, mas normalmente tem uma questãozinha ali, às vezes até misturada, mas tem. Tá? Bom, então vamos ao que interessa, já que a gente está falando disso, que assistência, previdência e saúde vão ser tocadas, mas apenas de forma a integrar a seguridade, não estudar a lei que rege a saúde, não estudar a lei orgânica de assistência, né? O que diz então o artigo 201, falando da previdência, que é o que realmente nos interessa? A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. Primeiro ponto que nos interessa do que a Constituição tem a dizer sobre a Previdência. Regime geral. A organização do nosso sistema de previdência é na forma de regime geral. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as pessoas que exercem atividade econômica estão obrigatoriamente vinculadas, porque o regime é geral. E tem exceção? Tem. Exceção. Quem são essas exceções? As pessoas que estão exclusivamente previstas na lei, como que não fazem parte do regime geral, e as pessoas que fazem parte de outro regime. Então, o geral é o quê? O geral é a regra. O geral é a regra. Se você não faz parte de nenhum outro regime, se você não está excluído pela lei e exerce atividade econômica, você obrigatoriamente faz parte do regime geral. Então, o vendedor de xuxinha de cabelo da Avenida 7 de Setembro faz parte do regime geral? Faz. E tem até nome. Ele é um contribuinte individual. Antigamente chamado de autônomo. Todas as pessoas que exercem atividade econômica fazem parte do regime. Por quê? Porque o regime é geral. De caráter contributivo. Observem que é o oposto da assistência social. E também o oposto da saúde. A assistência social diz independentemente de contribuição. E a saúde diz a todos, indistintamente. A previdência não. A natureza é contributiva. Pressupõe a participação financeira da pessoa que compõe o regime geral, do segurado. E filiação obrigatória. Eu sou vendedor de xuxinha, não quero participar. Sinto muito, é compulsório, é obrigatório, não tem escolha. Se você exerce atividade econômica, a sua filiação já se deu. É obrigatória. Observados critérios que preservem um equilíbrio financeiro e atuarial, é a ideia de sobrevivência e saúde financeira desse regime. E aí os critérios, tanto para a criação de benefícios, como para a fixação das contribuições, sempre vão ter que observar o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. É a ideia do equilíbrio, tanto para agora como para o futuro, do equilíbrio pro rata. Da ideia de manutenção do sistema para agora, para o futuro. E atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Quando a Constituição fala atenderá nos termos da lei, ela está falando do quê? Dos objetivos. Quais são os objetivos da Previdência Social? Os objetivos da Previdência Social é cobrir eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Os riscos sociais.
a que cada ser humano, todos nós, estamos submetidos tão somente por existir. Por nós existirmos, a estar sujeito à doença, à invalidez, à morte e à idade avançada. Essa é a natureza da Previdência Social. A cobertura desses eventos. A proteção do sujeito e de sua dignidade frente a esses infortúnios. Porque a Previdência Social não protege o infortúnio. Ela não protege o risco. Ela protege o sujeito frente ao risco. Até porque não tem como se evitar o risco. Tem como se dar o mínimo de amparo financeiro para que esse indivíduo passe por essas situações de infortúnio social. Ou o próprio indivíduo ou seus dependentes. Ou quem desse indivíduo na sua ausência dependa. Que aqui entra a morte. Ok? Proteção à maternidade, especialmente a gestante. E aí eu digo para vocês, se o pessoal que vai fazer a prova, ano passado foi a FUNRIO, não foi? Alguém fez ano passado? Não? Se eles gostarem de novidade, e normalmente banca de concurso adora novidade, né? A bola da vez esse ano chama-se salário maternidade. Porque o nome do benefício é salário maternidade. Não é licença maternidade. Licença maternidade tem natureza trabalhista. Salário maternidade tem natureza previdenciária. O benefício que mais sofreu alterações de 2013 para cá foi o benefício ele vai representar a atuação da política pública frente ao objetivo da Previdência. Então, qual é o objetivo da Previdência? É proteção da maternidade também. Então, como é que se protege a maternidade? Como é que se protege a vida? Você protege tendo um benefício correspondente. Então, esses infortúnios todos que a gente viu, todos têm benefícios correspondentes a eles. O salário maternidade, ele sofreu muitas modificações, todas de forma a engrandecer o Instituto. Nenhuma delas, na minha opinião, vieram para enfraquecer. Por exemplo, só vou dar um gostinho para vocês virem na próxima aula, na outra. Hoje, o homem pode receber salário maternidade. Ó que beleza. É lindo isso, né? É lindo. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Hoje, o seguro-desemprego, ele não é organizado pela Previdência Social. Ele não é imediatamente relacionado com os benefícios, não está na Lei 8.213, inclusive. Mas ele está numa lei própria. E quem administra e executa o benefício de seguro-desemprego é o Ministério do Trabalho. Porém, a Previdência Social tem sim atuação e tem sim serviço relacionado à proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário, que são os programas de habilitação e reabilitação profissional, que o segurado pode participar ainda que desempregado. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Observem que é uma ligação entre assistência e previdência. A gente não está acostumado a ver na norma previdenciária os conceitos baixa renda. Isso é próprio da assistência. Mas no caso de auxílio reclusão e salário família, há um terceiro requisito, além do critério contributivo e além do requisito do próprio benefício, que é destinado apenas aos segurados de baixa renda ou aos dependentes de segurados de baixa renda. Nós vamos sair daqui com uma visão de auxílio reclusão, espero eu, totalmente diferente daqueles e-mails que a gente recebe, absurdos, sobre o auxílio reclusão. Mas a gente não vai tratar disso agora, vai tratar lá na frente, quando a gente falar do próprio benefício. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. O risco social da morte. Então, a pensão por morte do segurado, seja ele homem ou mulher, dá direito ao benefício ao cônjuge ou companheiro e dependentes, inclusive companheiro homoafetivo.
E não há divergência e não precisa buscar justiça. O Instituto Nacional do Seguro Social reconhece, está na instrução normativa, através de uma ação civil pública, o direito à pensão por morte do companheiro ou da companheira em relação homoafetiva. Tá? Bom, princípios. Gente, essa cai. Essa cai. Meninas que têm canetas coloridas, botem estrelinhas. Porque princípio da Seguridade Social é questão certa. Diz a Constituição Federal que os princípios que regem a Seguridade Social são esses. Princípio, a gente não vai aqui aprofundar teoricamente. Tem capítulos de livros que tratam só do que é princípio. O que eu quero dizer para vocês é que princípio, ele tem sempre duas vias. Ele tanto serve para direcionar a criação da norma, por onde a norma previdenciária deve seguir no momento da sua feitura, da sua produção, para ela ter validade, para ela ser constitucional, como na sua execução. O princípio é o que vai dar origem à forma de interpretação da própria norma. Então, se há dúvida na aplicação da norma, você vai à origem da própria norma, ao princípio, ao que norteia, ao que é nascedouro e é direção das decisões tomadas em matéria de Seguridade Social. Certo? Diz o primeiro: universalidade da cobertura e do atendimento. Às vezes, quando a gente entende os princípios, a gente percebe que algumas questões da prova chegam a ser singelas. Singelas. Porque eu já vi cair assim. Universalidade da cobertura e do atendimento é um princípio constitucional da Seguridade Social. E uma expressão desse princípio é o fato dos benefícios previdenciários serem direcionados a todos, independentemente de contribuição. Falsa. A gente já viu que os benefícios que são direcionados a todos, e mesmo assim nem a todos, são os da assistência. A todos, todos mesmo, somente saúde. Assistência a quem dela necessita e previdência a quem participa do regime geral de previdência social. Participa na forma contributiva do regime geral. Mas a universalidade da cobertura, como eu disse para vocês, é um princípio? É um princípio de previdência? Porque é um princípio de acesso. Todos nós podemos participar e acessar o sistema de previdência. Só a única exceção aí é se for expressamente vedado por lei ou participar de outro regime de previdência. Fora isso, todos têm acesso. Então, é universal? É universal. Porque está acessível a todos. Ok? Mas a todos ou todos que contribuem? Está acessível a todos, mas não disponível a todos. A gama de benefícios. Você não pode contribuir, você não pode confundir previdência com benefícios. O regime geral de previdência social está acessível a todos. O que significa estar acessível a todos? A gente já falou que todas as pessoas que exercem atividade econômica já fazem parte, obrigatoriamente, já fazem. A filiação é obrigatória. Eu não exerço nenhuma atividade econômica, mas eu posso participar? Pode. Na qualidade de facultativo. Pega a sua guia de previdência social, efetua o primeiro pagamento e você está sendo parte segurado da previdência social. A universalidade é do acesso.
também, além do acesso, da cobertura e do atendimento. O que quer dizer cobertura e atendimento? Quer dizer que pressupõe que todos os riscos sociais que as políticas públicas identificam como graves para serem protegidos vão fazer parte da Seguridade Social. Doença, miserabilidade, morte, são os riscos sociais eleitos e que se pressupõe a cobertura universal a esses riscos sociais. Certo? E do atendimento a todos, que está mais relacionado a acesso. Normalmente as questões de universalidade vão trazer essa pegadinha junto com a assistência e com a saúde. Não são questões muito aprofundadas. São questões para você saber que essa universalidade, ela existe, ela é universal. Você não vai dizer que não é um princípio, né? Mas não é a universalidade da saúde. Para todas as outras, né? Para a previdência e para a assistência. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas ou rurais. Hoje parece bobagem, mas as comunidades rurais, as pessoas que trabalhavam no âmbito rural, elas tinham outra legislação. Elas não estavam vinculadas ao regime geral de previdência social, e sim ao chamado Fundo Rural, que não previa a mesma gama de benefícios e serviços do regime geral. A Constituição Federal é que vem e uniformiza isso. Então, hoje, as pessoas que estão em ambiente rural, elas têm os mesmos direitos das pessoas que estão em ambiente urbano. Sejam elas empregados rurais, ou seja, trabalhadores no ambiente rural, empregados realmente sob subordinação de um empregador. Sejam elas pessoas que trabalham em regime de economia familiar, que no direito previdenciário são chamados de segurados especiais. Tá? Essas duas populações rurais vão ter uma equivalência e uma uniformidade dos benefícios e serviços em relação à população urbana. Então, a mulher que trabalha na lavoura para o seu próprio sustento, em uma área de terra pequena e sem finalidade lucrativa, ela tem direito à licença maternidade no valor de 1 salário mínimo. Tá? Assim como a mulher que trabalha em ambiente urbano. Tá? Esse é mais simples porque está na uniformidade e equivalência, né? Então, há tanto uma equivalência, os benefícios são iguais, são os mesmos benefícios do rural, são do urbano, como estão de forma uniforme, ficou redundância, né? Estão ali uniformemente consignados na 8.213, a norma é a mesma, inclusive. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Normalmente esse cai bastante, e equidade na participação no custeio também cai bastante. Por quê? Porque são princípios que você, na hora que você lê, de cara, você não já sabe o que é, né? São benefícios um pouco mais, você precisa saber e ter estudado um pouquinho para saber do que é que se trata. Seletividade é a ideia de que nem tudo que é risco vai estar selecionado para efeito de prestação previdenciária. Vou dar um exemplo para vocês. Coração partido. Coração partido. Alguém aqui duvida que seja um risco? É um risco de qualquer um que está vivo. Concordam? E faz sofrer. Não é verdade? E às vezes a pessoa não consegue trabalhar. É porque os homens são mais insensíveis. Mas eu já sofri muito de coração partido. E mesmo assim não pude me socorrer a 135, que é o número da Previdência Social, para solicitar o benefício baseado no risco social do meu coração ter sido partido. Em virtude de um amor não correspondido. Ó. Não posso, porque esse risco social não foi selecionado
pela técnica de proteção e pela política pública de seguridade como um risco social passível da prestação previdenciária. Então, um princípio é de que o risco social tem que estar selecionado para ser passível de prestação. Porque, gente, se a gente for fazer uma lista de riscos que a gente está submetido, o país quebraria só de benefício previdenciário, né? Distributividade. Então você tem uma seleção de riscos sociais que dão ensejos a benefícios. Ok, então a gente pega isso aí e distribui para todo mundo? Não. Esses riscos eleitos vão gerar benefícios e esses benefícios vão ser distribuídos a quem se enquadrar nos requisitos previstos em lei. De forma seletiva também. Então, basta ser idoso para ter direito à aposentadoria por idade? Não. Tem que cumprir a carência mínima prevista em lei. Então, o risco idade avançada está selecionado? Tá. Mas na hora de você distribuir, você vai distribuir aquelas pessoas que preencheram os requisitos legais. Aquelas pessoas que a própria norma decidiu que se enquadram nos requisitos. Então você vai distribuir a quem direito. A quem de direito. E é por isso que você não pode conceder um auxílio reclusão a um filho de um milionário. Colarinho branco. Lavagem de dinheiro. Um doleiro que está preso por aí que eu não sei o nome, nem quero saber. Deixou um filhinho. O filhinho pode pleitear o auxílio reclusão? Não. Por que não pode pleitear? Porque a norma, a lei 8.213, diz que o auxílio reclusão é devido ao dependente de baixa renda. Ok? Se é de baixa renda, então não vai ser distribuído para ele a prestação. Nem do benefício, nem do serviço. Caso ele não se enquadre no serviço. Ok? Bom, essa também cai. Mas essa cai, porque diferentemente da última que a gente viu, a banca quer saber se você sabe o que é. Essa daqui, a banca quer saber se você não sabe e acha que sabe. Por quê? Porque esse inciso mexe com o nosso senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é um conhecimento que todos nós detemos sobre tudo na face da Terra, mas que nem sempre está certo. O senso comum não é que tudo que a gente não tem conhecimento técnico está errado, não. Às vezes o senso comum está lhe levando para um caminho correto. Aquela velha história. Minha mãe sempre disse que tomar chá de alho com limão e mel faz bem para a garganta. Eu tomo a vida toda e faz bem para a garganta, porque eu provei que faz bem para a garganta. Só que nesse caso aqui, o senso comum normalmente vai levar vocês para o caminho errado. O senso comum vai dizer a vocês o seguinte: minha neta, eu tive meu benefício concedido em 82 no valor de 3 salários mínimos, meu avô, caso real. E caso real de 90% dos meus clientes. E hoje eu recebo 1. Isso não é contra a lei, não? Aí você está estudando direito previdenciário e diz, é claro que é. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, meu avô. Acabou, detonou, vamos entrar na justiça. Porque o INSS está descumprindo um princípio constitucional de irredutibilidade do valor do benefício, certo? Sinto muito. Foi mal, quebrei a esperança de alguém aqui, mas está errado. Está errado. Não é assim que funciona. O que a Constituição quer dizer com irredutibilidade do valor dos benefícios é o seguinte. São 2 pontos. O benefício tem que ser reajustado anualmente de forma a preservar seu valor de compra. Esse é o primeiro ponto do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Ou seja, o benefício não pode ser reduzido de forma a perder seu valor de compra. E uma forma dele não ser reduzido é ele sofrer os reajustes anuais de acordo com índices inflacionários que digam qual é o valor de compra para ele não perder.
Hoje é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Todo ano os benefícios previdenciários são reajustados. Só que não é só isso. O princípio da irredutibilidade está relacionado também à origem do benefício. É a ideia de que todos os seus salários devem ser corrigidos no cálculo do seu benefício. No caso, salários de contribuição, a gente vai ver o que é salário de contribuição. Mas vocês precisam saber disso agora. Você estava trabalhando e estava recebendo um salário. Na hora de você se aposentar, você tem direito que esses seus salários, que vão servir de base para a sua aposentadoria, sejam corrigidos monetariamente. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Em 94, o teto da Previdência, em abril de 94, era R$ 582. É menos do que o salário mínimo hoje. E era o teto máximo. Ou seja, se na hora de calcular seu benefício, pegasse o valor que você estava trabalhando e recebendo e colocasse sem correção, todo mundo receberia salário mínimo. Entende? Os salários que servem de base ao benefício também devem ser corrigidos, para na hora de calcular o benefício chegar num valor equivalente ao valor que a pessoa recebia enquanto trabalhador. Certo? Esse é o princípio da irredutibilidade. É a correção do salário de contribuição antes da concessão do benefício e a correção do benefício anualmente de forma a preservar seu valor de compra. Isso é o princípio da irredutibilidade. Você quer exatamente, então eu vou falar bem devagarzinho. O princípio de... gente, peçam. É porque eu me empolgo. Foi mal. Me empolgo. Vamos lá. O princípio, quase como a professora Rose, da irredutibilidade está relacionado ao direito de ter os salários de contribuição, que vai dar base ao benefício, né, os salários de contribuição, reajustados para o cálculo do benefício. E em outro viés complementar, o princípio da irredutibilidade está relacionado ao reajuste anual dos benefícios de forma a preservar o seu poder de compra. E por que isso não tem nada a ver com o número de salários mínimos que meu avô teve direito quando ele se aposentou? Porque não há garantia de reajuste pelo índice do salário mínimo. A garantia é de reajuste para preservar valor de compra. É um índice inflacionário. E o salário mínimo tem sido reajustado de forma política e não inflacionária. Então, é natural e é legal. Eu estou falando isso para vocês fazerem a prova. Há muita gente discutindo isso, mas o que hoje está em voga é que é natural e é legal essa defasagem em relação a números de salário mínimo. Certo? Ficou claro, gente? Massa? Cai para que vocês relacionem o benefício com o número de salários ou com algum valor de referência. Não tem valor de referência, é o direito de ser reajustado anualmente. Direito de ser reajustado anualmente, tá? Equidade na forma de participação no custeio. Eu tenho certeza que eles adoram esse princípio, porque cai sempre por conta desse nominho, equidade, né? Por quê? Porque nem todo mundo sabe o que significa e não dá para você de cara dizer, eu já sei do que se trata. Pois bem, equidade na participação do custeio, na forma de participação no custeio, é a ideia que deriva, é uma ideia que deriva do princípio da igualdade. A igualdade do artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Vocês sabem, porque isso também já é dito, a televisão repassa muito isso, que é a igualdade para os iguais. Igualdade para os iguais. Igualdade não é tratar todos pela mesma forma. Não é passar a régua, porque aí você não vai estar fomentando a igualdade, você está gerando mais desigualdade. Equidade vai ser um aprofundamento em matérias de custeio em relação a isso. Um vertente do princípio da igualdade. Equidade é a ideia de que
Todos participarão do custeio, porém, cada um nos limites de sua possibilidade. E o que a lei quer dizer com limites de possibilidade? Quer dizer que a legislação previdenciária tem, por princípio objetivo, criar mecanismos de inserção dos menos favorecidos no custeio da Previdência Social. Tanto no custeio como no próprio regime de Previdência Social. Então, vou dar exemplo para vocês, o chamado Regime Especial de Inclusão, que facultou lá em 2003 que pessoas, contribuintes individuais de baixa renda, abrissem mão da aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai ver isso com mais detalhe, por isso não precisam se apavorar não. Pagando só 11 ao invés de 20. A alíquota era 20. Criou-se então 11. Esses regimes de participação de inclusão foram se, como é que é o nome ideal para assim, se aprofundando e se sofisticando, é a palavra que eu estava procurando, a ponto de hoje a gente ter coeficiente de 5%. A dona de casa, que faça parte dos programas de baixa renda, e que não, dos programas assistenciais, e que não tenha renda familiar, e que não tenha renda própria, não era renda familiar, queria dizer, que não tenha renda própria, pode contribuir em 5%. 5%. Gente, o percentual básico é 20%. Eu, como profissional liberal, sou contribuinte individual, eu contribuo em 20%. O que é isso? É a obediência ao princípio de equidade na forma de participação no custeio. Quem pode menos, contribui nos limites da sua possibilidade. E aí a lei, ela atingindo esse objetivo e esse princípio, vai criar mecanismos de inserção dos menos favorecidos no custeio. Não é só no plano de benefício. Porque se a lei tivesse incluindo os menos favorecidos nos planos de benefício, ela estaria agindo de forma assistencial e não de forma previdenciária. Quando ela insere no custeio, ela está dando uma ampla cobertura, uma cobertura de previdência. Você participa do custeio no limite da sua possibilidade e você também participa do plano de benefícios, com a cobertura da maioria dos riscos sociais. Por que eu digo maioria? Porque em alguns casos desse regime de inclusão, o segurado abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Fica só com os outros. Até porque há doutrinadores e estudiosos do direito previdenciário que não entendem o tempo de contribuição como risco social. Eu brinco que é risco social sim, do cansaço. Já trabalhou 30 anos, já trabalhou 35 anos, já está cansado, já é um risco social. Né? Mas isso é uma piada, óbvio. Não é risco social, né? Tempo de serviço, tempo de contribuição não é risco social. Ok? Mas é um benefício previsto na lei. Então, as pessoas que se enquadrem vão ter direito. Diversidade na base de financiamento. É um princípio de previdência. Percebam o seguinte: se a previdência tivesse uma única fonte de custeio e essa fonte tivesse problemas, era o colapso do regime. Por isso que a Constituição sabiamente previu que deve haver diversidade na base de financiamento. A Previdência deve ser financiada por diversos entes, por toda a sociedade. Por toda a sociedade. Então você contribui para a Previdência Social quando você joga na loteria, você contribui na Previdência Social quando você participa de um sorteio, você contribui para a Previdência Social quando você contrata alguém, quando você é contratado, quando você presta um serviço de forma autônoma. Então você contribui para a Previdência como pessoa física, como pessoa jurídica. Toda a sociedade contribui para a Previdência Social. São só exemplos, a gente vai ver todas as fontes. Tá? Mas a diversidade da base de financiamento é isso. É a ideia de que a Previdência Social tem que ter uma gama de financiadores para que possa manter o sistema, sempre objetivando, como objetivo, o equilíbrio financeiro e atuarial. E o inciso que leva à pegadinha mais cretina
de todas as provas de concurso do Instituto Nacional do Seguro Social. Quando eu digo questão mais cretina, pegadinha mais cretina, é porque eu já vi umas 3, 4 provas. A mesma pegadinha. Tipo assim, já tá passada, já deu. Né? E mesmo assim, de vez em quando, repete. Passa um ano sem cair. No ano seguinte, ó a pegadinha de novo ali. Firme e forte. Vocês não vão se incomodar. Ao contrário, vocês vão rir. Mais uma. Consegui. Essa eu passei. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Qual é a pegadinha? Eles botam aqui tripartite, bipartite, cortam alguém. É cretino, porque não é inteligente. Quando eu chamo de cretino, não tenho como um xingamento, é porque não é inteligente. É uma pegadinha que não é uma pegadinha da ausência de conhecimento. É uma pegadinha porque você começa a leitura e está tudo certo. Você começa assim, ó, caráter democrático, pô, é o caráter democrático. Ou seja, todas as decisões de previdência social são feitas por órgãos colegiados. O que é isso? Por uma gama de representantes da sociedade de forma democrática. Pô, tá certo. Descentralizado da administração. A administração, ela é descentralizada. Mediante gestão quadripartite. Aí aqui entra, quando você já passou pela democrático, já passou por descentralizada, e chega aqui no quadripartite. Às vezes eles até tiram daqui e jogam um quadripartite aqui. Aí bota assim, ó, caráter democrático e descentralizado da administração, com participação. Aí bota dos trabalhadores, dos empregadores, tira os aposentados, bota do governo na gestão tripartite. Aí você, acertei e errou. Às vezes bota os 4 e escreve tripartite embaixo e você se passa, porque é a última palavra da sentença. Entendeu? Tem que ser inteligente até na pegadinha, não basta saber o assunto. Então, para vocês não caírem, vocês só precisam saber quem faz parte da administração da Previdência Social. Quem é que faz parte? Segurados, não é? Que são os trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Os diretamente interessados nessa administração. Os trabalhadores que são segurados. Os empregadores, por quê? Porque é interesse dos empregadores um regime de previdência saudável. Porque se seu empregado ficar doente, é de competência do sistema de previdência e não dele. Os aposentados que são diretamente atingidos pelo sistema e o governo que é quem? Administra. Através da autarquia federal. Ok?